Olá, muito bom dia. Nós estamos aqui iniciando o podcast A Palavra em Foco, onde colocamos a Bíblia como centro da conversa, com clareza, profundidade e fé. Eu sou o pastor Adriano, um dos pastores auxiliares da Igreja Batista Amigos de Deus. Estou aqui com meu amigo, pastor Bruno César, e gostaria que o pastor Bruno desse o seu recado, o seu bom dia. Muito bom dia, pastor. Bom dia, pastor Adriano. Bom dia a todos. É com muita honra, né, estarmos aqui apresentando aí o primeiro episódio aí da A Palavra em Foco. Vai ser um tempo precioso, onde estaremos esclarecendo muitas dúvidas e falando sobre vários assuntos decorrentes da Palavra de Deus. Amém. Hoje nós vamos refletir sobre a autoridade da Bíblia como verdade absoluta e o nosso manual de regra e fé e conduta e prática. Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria que nós apresentássemos, né? Porque essa porta que foi aberta, esse podcast, A Palavra em Foco, ela tem início, né, na nossa escola, a escola de discípulos, que é a nossa escola bíblica dominical, ali na Igreja Batista Amigos de Deus. A nossa escola deu início, né, teve início há 3 anos atrás, quando eu cheguei na igreja e nosso pastor, o apóstolo Ricardo Batista, ele já tinha esse projeto, já tinha esse desejo no coração. Eu vim de um ministério onde eu ministrei um curso de teologia por 13 anos e com essa carga, né, essa experiência, então ele colocou esse desafio não somente para mim, como para o pastor Ricardo Teles na época, né, um dos pastores Sim. auxiliares, e nós ali iniciamos esse trabalho, né, onde já estamos há 3 anos. Depois de um ano, o pastor Ricardo Teles ele foi chamado, né, para outra cidade, onde ele está até hoje. E aí Deus foi enviando, né, unindo propósitos, enviou o pastor Éden, enviou o pastor Luciano, o pastor Bruno, depois veio o pastor Charley, o pastor Marcos, né? E não podemos esquecer desses nossos amigos. Pastor Edilson Rabelo. Pastor Edilson Rabelo, né? Beijão, pastor Edilson, pastor Éden, que não puderam estar conosco hoje, mas estarão em outras oportunidades, outras ocasiões. E eu gostaria de ouvir o pastor Bruno, né, contar a sua experiência, como que o senhor chegou na escola, pastor? Bom, cheguei na Igreja Batista Amigos de Deus em 2021, No mesmo ano. quase junto com o pastor Adriano. Sim. E a gente já trabalhava nessa área da palavra, né? Eu sou filho de pastor José Tomé, lá da Igreja Batista do Pilar. E com o tempo eu fui me aproximando das questões de ensino da igreja. Fiz vários cursos na própria igreja, né? Mas anteriormente fiz seminários na Igreja Assembleia de Deus, né? na Faculdade Carpos. E hoje estamos aí, né? Aprendendo ainda, né? Como dizia sempre, eternos aprendidos. O profeta Oséias, né? Prossigamos e conheçamos, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer, né, o nosso Deus. E estamos aí nessa caminhada, aprendendo juntos, né? E com grandes desafios, né? Graças a Deus, agora esse novo desafio, né, do podcast, Palavra em Foco. Espero alcançar aí, né, muitas vidas, né? Amém, amém. Glória a Deus. E sua experiência com a escola de discípulos, como é que o senhor encontrou a escola ou a escola te encontrou? Foi assim, né? O Ricardo Teles era seu vice, a gente era muito amigo, fomos consagrados pastores junto, né, no mesmo dia, na mesma época, e nós temos uma amizade muito forte, e vocês iniciaram a escola, e aos poucos eu fui me aproximando. Quando o Ricardo partiu, né, para a cidade de Passos, eu recebi o convite do senhor, e começamos aí a desenvolver esse trabalho maravilhoso que é o ensino. Amém. Né? Glória a Deus. Acho que nós respiramos o ensino, né, pastor? Então, assim, eu creio que
como eu disse no início, Deus une propósitos, Sim, né? sim. Une pessoas com o mesmo coração, É. com o mesmo propósito. E eu, particularmente, acredito que o senhor também, eu tenho certeza que faz parte da nossa missão de vida o ensino, né? E a gente vai falar sobre isso hoje. E o primeiro tema a ser abordado aqui é o que significa a autoridade da Bíblia. Porque vivemos num tempo em que muitas pessoas, até pastores experientes, né? A gente tem visto no nosso meio, infelizmente, pessoas dizendo que a Bíblia é um livro antigo, antiquado, ultrapassado, né? E não é nisso que nós acreditamos. Nós acreditamos que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, mas a Bíblia é a própria palavra de Deus. Nós vamos falar sobre isso. E o primeiro tópico aqui, o que significa a autoridade da Bíblia. E para tratar desse tópico, eu gostaria de ler um texto que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. E o texto diz assim, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. É um texto áureo, um texto muito conhecido, né? Onde Paulo ele explicita, né? Ele traz clareza, Sim. né? Para qual é a inspiração da palavra de Deus. E eu gosto muito desse texto porque essa palavra inspirada, ela é a junção de duas palavras gregas, pastor Bruno, Sim. que é a palavra theos, que quer dizer Deus, e a palavra pneu, do grego, que quer dizer respirar. O que isso significa? Que a palavra de Deus é o próprio respirar de Deus. Verdade. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então, certa vez, eu ouvi um pregador dizer, um pregador conhecido, ele disse, olha, eu acredito em tudo que está escrito na palavra de Deus por causa da sua inspiração, porque é o próprio respirar de Deus. E esse pregador, ele continuou dizendo, olha, a Bíblia diz que Jonas, um exemplo, Jonas ele foi engolido por um grande peixe. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu um grande peixe, eu acreditaria da mesma forma, porque é a palavra de Deus. É verdade. Mais do que nunca, nós temos que entender, principalmente nos dias atuais, a importância da Bíblia não só para a igreja, Sim. mas para a sociedade em geral. Sim. Né? Porque nesse livro ele tem instruções de leis, de conduta, de justiça, de moral. Né? Sim. Então, para o crente, a Bíblia não é só um livro religioso, mas é um manual de prática, Sim. né? Um manual de vida. Quando a gente vê as leis, a todo momento a gente percebe que Deus ele quer proteger o seu povo. Sim. Ele quer cuidar do seu povo. Sim. Por isso as leis, por isso as regras, por isso esse manual, né? Paulo ele instrui a igreja a todo momento, ele fala sobre instruções no casamento, né? Instruções financeiras, né? A Bíblia é um livro que fala muito sobre dinheiro, não só no Velho Testamento, mas no Novo também. Sim. Jesus fala muito sobre dinheiro, fala muito sobre casamento, coisas do nosso cotidiano, que é o trabalho, que é o cuidar da família, né? E se a gente aproveitar esse livro da melhor maneira possível, nos tornaremos crentes melhores e nos tornaremos, né, uma sociedade melhor. Né? Amém. Glória a Deus. Até pessoas que em outros tempos não acreditavam, né, na suficiência, na inspiração
das Escrituras, né? Eu acredito que nesses dias essas pessoas têm se rendido. Sim. Né? Por quê? Porque a Bíblia tem se cumprido. Uhum. Então, a Bíblia não é um livro antigo. Eu tenho certeza que o senhor já teve essa experiência. Nós que estudamos e trabalhamos com o ensino da Bíblia, da Palavra de Deus, eu tenho certeza que já aconteceu contigo, de o senhor ler um versículo hoje e Deus trazer uma clareza, trazer uma luz. No ano que vem, quando o senhor for estudar em outros tempos, o mesmo texto, Deus trazer coisas novas. Sim, sim. Por quê? Porque a própria palavra diz que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Então, como a palavra é viva, então Deus fala, de certa forma, conosco hoje, através da palavra, e no mesmo texto, no mesmo capítulo, no mesmo versículo, se nós lermos novamente, Deus vai trazer coisas É novas. verdade. A maior revelação que Deus deixou para nós é a sua palavra. Verdade. Não é verdade? Então, assim, nessa era aí neopentecostal, onde as pessoas querem novas revelações, claro que Deus fala, e fala muito, e fala até hoje, mas a principal maneira de Deus falar conosco é através da sua palavra. Né? Existem revelações e revelações. Toda revelação que não bate com a palavra, que não está em concordância com a palavra, não é uma revelação. Verdade. Né? Então, assim, nós vivemos dias sombrios até com questões de revelações, porque, de alguma maneira, tentam deturpar aquilo que o Senhor deixou para nós. Né? Esse podcast, ele veio para isso. Amém. Né? Para trazer o entendimento correto das Sagradas Escrituras, para não manipularmos textos, para não forçarmos textos, coisa que acontece muito, né? Numa era coach, que acontece muito nisso, né? Porque muitos são tocados pela Bíblia, muitos respeitam a Bíblia. E aí essa era coach quer influenciar as pessoas e aí aproveitam e pegam textos isolados e aplicam. Nada contra o profissionalismo, mas uma coisa é a pregação da palavra de Deus, sim. né? Outra coisa é usar a palavra de Deus, né, para os seus próprios interesses, né? Mas esse podcast vai falar muito sobre isso, sobre a autoridade da palavra. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E o senhor tocou num ponto importante, porque nós não podemos usar textos isolados da Bíblia, né? Sim. Tem até uma frase famosa que diz que o texto sem contexto ele é pretexto para heresias. É verdade. Então, o que nós temos visto hoje realmente muitas pessoas, e às vezes, infelizmente, muitos pregadores usarem textos isolados por conveniência, né? Para se adequar à própria realidade, muitas vezes até para a prática de pecados. Sim, utilizam muito de textos da Velha Aliança. Exatamente. Textos do Antigo Testamento, que não é utilizado hoje através da Nova Aliança, e as pessoas aproveitam dessas situações para simplesmente usarem a Bíblia e não serem usados pela Bíblia. Verdade, é verdade. E então, esse texto, só para a gente fechar esse tópico, esse texto de 2 Timóteo 3,16, que fala da inspiração das Escrituras, né? Ele nos mostra que a palavra de Deus, que as Escrituras não são um mero escrito de opiniões humanas. Sim. Né? Porque eu já vi pessoas, pastor Bruno, dizendo que a Bíblia ela foi escrita por homens, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, as Escrituras foram, sim, escritas por homens inspirados por Deus, divinamente. E esse texto, essa tradução ainda acrescenta, diz que foi divinamente inspirada. Sim, sim. O contexto dessa palavra é Paulo instruindo Timóteo, né? Um jovem pastor. Sim.
né? Um discípulo, Um né? Um discípulo. jovem discípulo. E quando eu vejo, há pelo menos 1000 anos antes dessa história, Moisés instruindo Josué, Sim. né? É interessante no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7, olha o que diz a palavra de Deus. Então, sua mãe te esforce-te, tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita, para que prudentemente te conduza onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o seu caminho e então prudentemente te conduzirás. Amém. Né? Quase que a mesma instrução que Paulo dá para Timóteo, Moisés também dá para Josué. Mais de 1000 anos mais atrás. de 1000 anos 1500 atrás. anos Né? atrás. Então, quando fala o livro dessa lei, porque nesse contexto aqui eles tinham só até a lei. Sim. Né? O que eles tinham de escrituras era basicamente até a lei. Então, Moisés, mesmo assim, ele fala para Josué não se apartar do livro do Senhor, né? Não se apartar, não se afastar. Sim. No mundo moderno, pós-moderno que nós vivemos, que tem tantas distrações, Verdade. né? Acabamos, né, nos apartando do livro, mas a gente vê essa história o quê? Se repetindo, né? Essa instrução a todo momento, né? Os mais velhos instruindo os mais novos a não se apartarem da palavra do Senhor, né? Do livro da lei, da escritura, das sagradas escrituras. Verdade, verdade. Isso é muito importante. Verdade. E no Antigo Testamento também nós vemos, né, outros homens usados por Deus, como Salomão, né, no final do livro de Eclesiastes, ele vai dizer que de tudo que se deve guardar, né, é o temor a Deus. Né? E Salomão, apesar dele ter se desviado, né, ter se enveredado por outros caminhos, a gente conhece a história, e seguido e adorado os deuses das suas muitas mulheres, né? No final da sua vida, né, eu acredito, alguns acreditam até que ele voltou, né, e deu tempo de se arrepender. Ele instrui, né? Ele instrui os jovens, né? Alegra-te, jovem, na tua mocidade. E no final da vida, no finalzinho do livro de Eclesiastes, ele vai dizer, né, de tudo que se deve guardar, guarda os mandamentos do Senhor. Então, o próximo tópico, ele vai bem nessa linha também. E vamos falar sobre a Bíblia como uma verdade absoluta. Por que nós podemos tomar a Bíblia como uma verdade absoluta, né? No Evangelho de João, o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é a verdade? Verdade é a palavra. Cristo não é o verbo que se fez carne. O que é o verbo? O que é a verdade? É a própria palavra. Cristo é a própria palavra. Então, por isso que nós podemos usar a Bíblia, né? Tomar a Bíblia como uma verdade absoluta. E tem um outro texto no Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 17, que vai dizer, o texto vai dizer, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus estava orando pelos discípulos, né? Sim. E ele começa a clamar ao Senhor pelos seus discípulos, e ele fala, santifica-os na tua verdade, através do quê? Da palavra. Na palavra. Da palavra do Senhor. Da palavra. Eu costumo dizer, pastor Bruno, que a palavra de Deus é o manual do fabricante. Isso aí. Quando nós compramos um carro, você que está aí nos assistindo, quando nós compramos um carro,
No carro vem um manual. E quando nós precisamos saber algo do carro, aprender algo, né, desse veículo, desse carro, aonde que nós consultamos? No manual. Nós vamos no manual. E com a palavra de Deus, que é o manual do fabricante. Então, a Bíblia diz que Deus, ele criou o homem. A sua imagem, o fez a sua semelhança. E Deus não deixou algo assim jogado. Deus não deixou nada desatado, sem ponta, sem nexo. Deus deixou o seu manual. Como o senhor disse no início, Deus nos fez e ele deixou o seu manual, o manual do fabricante, com todas as respostas, com respostas para todas as questões. Sim. Como o senhor disse, Jesus falou muito sobre o dinheiro. Quando eu tenho dúvidas sobre questões financeiras, eu posso consultar a Bíblia. Uma coisa interessante é quando Jesus vai iniciar seu ministério, ele é batizado por João Batista e depois ele vai para o deserto para ser tentado. Levado pelo Espírito Santo. Levado pelo Espírito Santo. Com letra maiúscula. Uma coisa interessante que Jesus ele vence Satanás através da palavra. Todas as vezes que Satanás tentava Jesus, ele falava assim: está escrito. Está escrito. Verdade. Então, a maneira de vencermos até hoje é como Cristo venceu. Verdade. Né? Se somos cristãos, né? Cristãos significa pequenos cristos, né? E como pequenos cristos, nós temos que vencer como Jesus venceu, através da palavra de Deus. Num mundo cheio de conselhos, né? Num mundo cheio de opiniões, a palavra de Deus fala lá no Salmo, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Nem se detém no caminho dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei, a lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. A Bíblia, sem meditação, ela pode se tornar, assim, um livro, porque a palavra de Deus instrui a gente ler, mas instrui o quê? Meditar, né? Buscar uma reflexão sobre o que o texto está falando com você, sobre o que o Senhor tem falado com você. Né? É a Bíblia junto com a ação do Espírito Santo de Deus. Isso é uma grande instrução para esses dias, porque o conhecimento pelo conhecimento, né? A letra é morta, né? A letra em si, por si só, ela é morta, mas o Espírito vivifica, né, essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Outra coisa importante dentro da autoridade, dessa verdade absoluta das Escrituras, nós podemos citar aqui, eu só estava falando aqui, e Deus trouxe um outro texto, de 1 aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 6, onde Paulo vai dizer à igreja de Corinto: e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Vou repetir. Para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então, muito forte. Muito forte. Então, Paulo está instruindo a igreja de Corinto a não ir além daquilo que está escrito na palavra de Deus, nas Escrituras. Será que a pergunta que eu gostaria de deixar, a reflexão aqui que eu gostaria de deixar será que isso não serve para os nossos dias de hoje? Muito, muito. Serve muito, porque no mundo de distrações, assim, e isso é importante para a igreja até, porque naquela ânsia de querer se adaptar, às vezes corremos o risco de furar essa bolha, né? De furar essa barreira imposta
Pela palavra de Deus, né? É verdade. Então, assim, a gente tem visto aí muita relativização, né, das coisas. Verdade. Tudo é relativo, mas a palavra de Deus ela é muito clara. Verdade. E não devemos ir além, né, daquilo que o Senhor tem nos falado. Na carta a 1 Coríntios, é uma carta que as pessoas falam, nossa, o apóstolo Paulo é muito duro, o apóstolo Paulo ele bate muito Sim. nas palavras, mas é um livro na qual nós aprendemos muito também, Sim. né? As diversidades, né? As intempéries que tinha na igreja de O Corinto. contexto da igreja para aquele tempo, Para né? aquele tempo, é muito atual, né? Muitas coisas, muitos problemas que aconteceram naquela igreja acontecem nos dias de hoje também. Desvios de perversão sexual. Desvios de conduta, esfriamento de fé. Sim. Né? Lá em 1 Coríntios capítulo 15, as pessoas estavam sendo levadas por vãs doutrinas, falsas doutrinas. Alguns já não criam na ressurreição, né, de Cristo. Verdade. Né? E aí vem Paulo, né, trazendo de novo a fé, o entendimento que Cristo ressuscitou dos mortos. Por quê? Porque estavam indo além do que estava escrito. Verdade, é verdade. Tem um outro ponto importante aqui, pastor. Vamos falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante. E um dos 5 pilares levantados, né, por Martim Lutero é exatamente o que a gente está falando aqui. Porque Lutero ele vai falar que sola a Escritura, somente as Escrituras, e ele se baseia nesse texto de 1 Coríntios. Sim. Esse pilar, podemos embasá-lo nesse texto de 1 Coríntios 4, 6. Sim. Porque Lutero ele vai questionar coisas da sua época, e isso que o levou a fazer, né, as 95 teses, essa reforma protestante ali, um dos pilares somente as Escrituras. Porque a igreja da época trazia tantos rudimentos, tantas bases, tantas coisas que não estavam nas Escrituras. Houve um período, inclusive, que a igreja da época, isso é uma constatação histórica, eles proibiam as pessoas de ler as Escrituras. Por quê? Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Quando Martim Lutero ele percebe, né, esse abuso de poder, né, do clero da época, da igreja católica em si, né, a cobrança de indulgências, né, que era um dos principais absurdos, né? A venda de bulas papais na época. Isso tudo começou a trazer um questionamento. Né? Só quem tinha, né, posses, né, dinheiro, conseguia, né, de fato ter acesso ao céu, à salvação. E quem não tinha, né? As missas, né, em latim, os textos, né, a Bíblia não era traduzida, né? Um dos grandes avanços, né, na Reforma Protestante era essa questão, né, onde Lutero ele traduz a Bíblia para o alemão, né, porque a Reforma foi naAlemanha. Sim. Então todos passaram a ter acesso, né, acesso à palavra de Deus, Escrituras, às Escrituras, né? Agora poderiam entender aquilo que era ministrado, poderiam entender aquilo que o nosso Deus deixou para nós. Verdade. Então, assim, foi um avanço até tecnológico, foi um avanço econômico, né? Muitas pessoas chamam a reforma protestante de reforma capitalista. Sim. Mas, de alguma maneira, houve um avanço econômico. A imprensa, né, ganhou força através da reforma protestante. Sim. Por causa da liberdade. Esse texto é tão forte, né? E conhecereis a verdade vos libertará. E é a liberdade total.
né, é a liberdade de ir e vir, Sim. né, a liberdade de se expressar. E a reforma protestante, de alguma maneira, contribuiu, né, para isso. E foi o quê? Uma iluminação que Trouxe luz. Martim Lutero teve. Como que eu vou lutar contra um sistema desse? É, e ele abre a Bíblia naquele texto onde diz: o justo viverá pela fé. Esse texto trouxe tanta coragem a Martim Lutero, a ponto da reforma ter sido concretizada. Centenas de anos antes, tinham pré-reformadores que demonstravam as suas indignações. Sim. Né? E aí esses pré-reformadores foram ganhando força até chegar em Lutero. Quando chegou em Lutero, foi uma coisa, uma reforma mais estruturada, mais embasada. Sim, sim. Né? E isso deu a revolução, né, para a época, sim. Né, para o mundo da época. E reverbera, né, até hoje, até né, pastor? Hoje, né? Mais de 500 anos. Né? É verdade. O senhor tocou num ponto importante aí, outro ponto importante. O senhor falou a questão do acesso. Sim. Poucos anos, poucas décadas antes da reforma propriamente dita, né, que veio através de Lutero, houve um outro acontecimento que colaborou muito com o advento da reforma, que foi o advento, a fabricação, a criação da prensa móvel. Sim. Né? Gutenberg, se eu não me engano, 1455, se não me falha a memória, Gutenberg criou a prensa móvel. E interessante, né, o sentimento daquela época, né, o clamor daquela época era tão intenso que o primeiro livro, né, que foi gerado por essa prensa foi a Bíblia. Olha aí. Né? Então, assim, o que o senhor falou de acesso, a Bíblia, antes de Gutenberg, ela era manuscrita. O preço de uma Bíblia naquela época era o salário de um trabalhador de um ano. Então, o que o senhor falou, pouquíssimas pessoas. Se a gente trouxer para os nossos dias, quem teria acesso a uma Bíblia hoje, né, de desprender-se de o salário de um ano para ter acesso à palavra de Deus? E aí, quando Gutenberg cria a prensa móvel e foi gerando, o primeiro livro foi a Bíblia, a ser criada, a ser gerado ali, e a Bíblia ela foi sendo distribuída. E aí sim as pessoas tiveram acesso. E naquela época também teve um outro acontecimento chamado de Renascença, o Renascimento que começou na Itália, que foi o desejo das pessoas de aprenderem outras línguas, de lerem mais, e aí juntou as duas coisas. O renascentismo ele trouxe um senso crítico até, um senso de questionamento. Sim. E de liberdade. E nessa mesma época da Reforma Protestante, isso trouxe... A Reforma ganhou força, né? Porque até então a Igreja dominava, né, sobre o governo, né, sobre os reis. Sim. E agora esse questionamento passa a existir. Né? Quando você fala lá da Itália, um grande pré-reformador chamado Savonarola. Sim. É muito interessante ler sobre ele. Sim. Porque ele morre, né? Morre queimado, se não me engano, morre torturado, mas ele acende uma luz, né? Acende uma chama, né, daquilo que viria para acontecer mais tarde, né? Verdade, é verdade. E também houve, né, outros homens, né, do Íglio e outros tantos, né, Sim. que proliferaram, né, essa chama da reforma. Interessante que a reforma foi um avivamento silencioso. No dia 31 de outubro de 1517, sim. Lutero foi ali silenciosamente e afixou ali na catedral, na porta da catedral de Wittenberg,
as suas 95 teses, colocou o pescoço à prova, né? É verdade. Então, interessante que avivamento nem sempre é sinal de alarde, de barulho, né, pastor Bruno? Não é aquela movimentação, né, aquele frenesi. Exatamente, foi algo Sempre foi silencioso. assim, né? Muito legal, muito bacana. Muito bom. O nosso próximo tópico a ser tratado dentro desse assunto também, a Bíblia como o nosso manual de fé e prática. O texto base, né, para esse tópico, Salmo 119, no versículo 105, né, que é um texto muito conhecido também, um texto áureo, né? E diz assim, o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, e luz para o meu caminho, né? Então, a Bíblia, ela é como uma bússola, né, pastor Bruno? Sim, sim. Que vai nos nortear, que vai nos direcionar. Por isso que nós podemos confiar É verdade. na Bíblia como nosso manual de prática e fé. Um bom cristão, antes de tomar qualquer decisão na sua vida, ou antes de dar até mesmo a sua opinião, Sim. um bom cristão ele vai pensar dessa maneira. O que a Bíblia diz sobre isso? Antes de se posicionar politicamente, antes de se posicionar sobre questões morais, cívicas, sobre questões de direitos e deveres, Sim. antes de se posicionar, um bom cristão ele pensaria dessa maneira: o que a palavra do Senhor diz a respeito disso? O que a Bíblia fala sobre sexo? O que a Bíblia fala sobre governo? O que a Bíblia fala sobre leis sanitárias, que também fala? Sim, sim. O que a Bíblia fala sobre divórcio? O que a Bíblia fala sobre casamento? O que a Bíblia fala sobre servidão? Ela vai falar de tudo. Sim, exatamente. Ela vai falar de tudo. Mas, ao mesmo tempo que fala sobre temas materiais e terrenos, vai falar de temas eternos, né, e gloriosos. Né? Muita coisa que está aqui nessa palavra, né, já aconteceu, mas muitas coisas ainda irão acontecer. Ainda irão acontecer. Nós ainda, nesse podcast, iremos falar sobre as profecias que não se Amém. cumpriram, né? Amém, com certeza. E é um tema muito atual, né? Sim. Inclusive, nesses dias, temos visto, né, esses ataques de Israel ao Irã. Sim. Né? Então, assim, é a palavra de Deus se cumprindo, né? Mais uma vez. E vou deixar esse assunto, né? Esses assuntos escatológicos, né? Para outros episódios, né? Sim. Mas o que o senhor falou é muito interessante, porque a Bíblia, ela nos norteia, né? Em tudo. E a Bíblia nos ensina como amar. Sim. A Bíblia fala sobre o perdão, o verdadeiro perdão, como nós devemos perdoar, né? Quantas vezes? Quantas vezes, né? Perdoar? E às vezes as pessoas se apegam, né? Jesus falou que tem que perdoar 70 vezes 7. Mas e se o meu irmão pecar contra mim 495 vezes? E aí? Como é que vai ser, né? Então, assim, e interessante que a Bíblia também nos ensina muito sobre, o senhor falou sobre o sexo, ensina sobre o casamento, Sim. o papel do marido em relação à esposa, o papel da esposa em relação ao marido, o papel de pai em relação aos filhos, o papel dos filhos em relação aos pais. Então, a Bíblia é um livro completo, pastor Bruno. Completíssimo, completíssimo, né? Tudo que o homem precisa, na Bíblia contém. As pessoas vêm com temas tecnológicos, celular e tudo. A Bíblia também vai falar, ela não vai falar sobre celular, mas ela vai te apontar um caminho sobre como usar e como viver nessa terra diante dos homens e diante de Deus. Verdade. Né? Então, assim, sobre distrações,
A Bíblia vai falar sobre Com isso. certeza. Então, assim, são coisas interessantes, né? Mais do que nunca, nós temos que nos apegar à Bíblia, porque estamos vivendo nessa era atual um desvio de valores, Verdade. onde o casamento tem sido invalidado, né? Onde a figura do homem tem sido invalidada, a Verdade. figura da mulher tem sido distorcida. O papel de cada um no casamento, né? Os papéis no casamento têm sido distorcidos, né? Isso não é culpa do mundo, isso não é culpa da cultura do mundo. Verdade. Isso é culpa nossa. Eu falo nossa de modo geral, de estarmos longe da palavra de Deus, apartados da palavra de Deus. Verdade. Né? Porque se eu me apego na palavra de Deus, eu vou saber como me portar como um homem. Verdade. Eu vou saber como me portar como um pai. Né? Eu vou saber como me portar como um cristão, como um pastor, como um homem que vai fazer a diferença nessa sociedade. Né? Eu vou saber como instruir nossos filhos. Né? Mais do que nunca, né, na criação de filhos, temos que estar com a palavra de Deus o tempo todo. Você tem filho homem, eu tenho filho homem, né? Nós temos que forjar homens para essa sociedade. Verdade. E aí, como que eu vou forjar um homem? Através da palavra de Deus. Né? Vivemos um tempo que tem muito sentimento envolvido, muito sentimento, e a palavra de Deus ela é muita decisão. Verdade. Ou você decide. O próprio Josué, quando ele está velho para morrer, ele chama todo Israel e fala: olha, eu tenho uma proposta para fazer vocês: o bem e o mal, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois. Escolhe, pois, o bem, escolhe, pois, a bênção. Vivas tu e a tua descendência. Isso. E aí ele faz um concerto com todo Israel naquele momento, e aí todo Israel começa a pegar, né, os seus deuses, os seus patuás ali, e queimam diante de Deus, porque ele queria resgatar novamente aquela geração. Né? Talvez a nossa geração tenha se perdido porque se apartou mesmo, né, dessa prática, da prática da palavra de Deus. Isso é muito sério, muito sério. Talvez as pessoas saibam, mas é muito duro, às vezes é muito difícil, mas o Espírito Santo ele nos renova a cada dia. É verdade. Né? Ele nos renova. A palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Então, isso é muito interessante, não apartarmos disso. A Bíblia, como manual de regra e de fé e de prática, tem que fazer parte, né? Não só da igreja, mas de todos os homens em geral. Né? É verdade. E é interessante, Jesus ele vai nos orientar a respeito disso também. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 21, Jesus vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos, né? Uhum. E os guarda, esse é o que me ama. Porque hoje em dia, pastor Bruno, tá na moda dizer que é cristão, que é crente. Eu sou crente. Uhum. Mas a Bíblia, como manual de regra, de fé e prática, como o próprio nome diz, não basta só eu ler. Não basta só eu decorar versículos. Porque nós dissemos que, nós já falamos isso aqui, que a letra por si só ela é morta. Né? Ela mata, ela é morta. Né? Mas o Espírito vivifica. Então, eu dizer que eu amo a Deus, qual que é o sinal? Qual que é a evidência confiável de que eu amo a Deus? É eu conhecer e guardar e praticar. É verdade. É verdade. Vemos muitas pessoas, até ímpios, né, utilizando a palavra de Deus de uma forma banal, né, colocando salmos e tudo, e eu não tenho nada contra. Né, mas a palavra de Deus fala: entrega o teu caminho ao Senhor. Né? Confia nele, mas ele fará. Nossa, esse texto é maravilhoso. Né? Mas entregar o caminho ao Senhor,
é se entregar a Jesus. Porque Jesus disse, você até falou aqui anteriormente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, quando a gente vê Jesus falando, ele fala assim, largo é o caminho que leva para a perdição e estreito é o caminho que leva para a salvação. E muitos não se dão com ele. É verdade. Então, assim, é um livro de decisão, é um livro de posicionamento. A palavra de Deus são para pessoas, a palavra de Deus são para pessoas decididas. É verdade. São para pessoas que têm coragem. Né? São para pessoas que resolvem viver por fé e não por vista. É verdade. Porque às vezes as circunstâncias nos direcionam. Né? E quando nós nos movemos pelas circunstâncias, nos perdemos da palavra de Deus. Né? É verdade. Porque ela traz para nós também um sentimento de constância. Você vê um povo caminhando 40 anos no deserto. Né? Uma geração morre no deserto. Né? E quem que da primeira geração que sobreviveu? Josué e Caleb. Né? Tinha o quê? Quase 3 milhões de pessoas, não sei. Sim. Né? É o que diz os estudiosos. 600 homens, fora as mulheres e crianças. Isso. 600 mil, né? 600 mil, E aí você vê aquela geração se perdendo, né? Se perdendo, né? Perecendo no deserto. E dois continuaram firmes e constantes, né? E avistaram a terra prometida. No mundo que nós vivemos, que é um mundo globalizado até, sim, nós vemos as mudanças muito rápidas. Verdade. Nós que também na casa para casa dos 40, que acontece? 200, né? A gente viu muitas mudanças e muito rápidas. Verdade. Né? Então, na nossa infância ali, quase ninguém tinha telefone, e depois o telefone se popularizou. Sim. Quase ninguém tinha computador, o computador se popularizou. Quase ninguém tinha internet, a internet se popularizou. Quase ninguém tinha celular, o celular se popularizou. Verdade. Então, a gente viu, assim, quebra de barreiras na comunicação muito grandes. O próprio podcast, há poucos anos atrás... Era algo impossível. Não se ouvia essa palavra, né? Sim, e isso tudo, nós vemos essa mudança muito rápida. Né? E quando a gente vê, né, Deus falando de longanimidade na Bíblia... Sim, do fruto do Espírito. Nossa, longanimidade é o quê? É ser longano, é ser paciente. Não ter estupim curto. Não ter o estupim curto. É verdade. Mas o mundo que nós vivemos é um mundo de mudança, é um mundo de constante evolução tecnológica e tudo mais. E aí a gente tem que voltar, né, aquele salmo que fala tão interessantemente, né? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Então, assim... Ao mesmo tempo que queremos, né, coisas rápidas e didáticas, ao mesmo tempo o Senhor nos chama a acalmar, a esperar nele, a exercitarmos a nossa fé. Voltar aos rudimentos, né? Aos rudimentos da fé. Que é a palavra de Deus. Então, assim, interessantemente que essa semana eu estava com meu filho lá no porão, onde eu gosto de estudar, e aí a gente começou a estudar os rudimentos da fé. E aí vamos ler Hebreus 6 e vamos estudar isso aqui e tal. Por quê? Porque no momento de pressão, né, o que ele vai firmar não vai ser nas coisas do mundo, ele vai se firmar em Deus, na palavra do Senhor Jesus. É verdade. Isso é muito lindo isso, né? Sim. O senhor tocou nesse ponto aí de estar com seu filho, né? O Rubem está com 11 anos, né? E eu acredito que o maior legado, né, que nós podemos deixar aos nossos filhos, né? Legado é diferente de herança, porque herança é algo que muitos homens buscam, que é o quê? São os bens, aquilo que eu deixo para. Herança é aquilo que eu deixo para, mas legado não. Legado é aquilo que eu deixo em. Uhum. E a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar, pois ainda quando for velha, não se desviará dele. Verdade. Então, eu acredito muito nisso, que esse é o maior legado, né? Ensinar os nossos filhos no caminho. Sim. Ensinar no caminho é ensinar indo junto, Sim. Mostrando o caminho, né? Indo junto, conduzindo. Não é verdade? Deuteronômio capítulo 6, né?
onde é instruído até a Shema, né? Ouve Israel, o Senhor é o único Deus, né? Sim. Quando a Shema é instruída, ele fala assim, olha, essas palavras, né? Você dirá na mesa, Chorando, andado, andando, na mesa, deitado, ao levantar, ao andando. deitar, no caminho, né? Verdade. Comendo, em todo momento. Em todo momento, né? O que eu tento passar, o que nós, né, tentamos passar para os nossos filhos é a imprimirmos nele a palavra da verdade, né? É o Amém. maior bem que deixaremos para eles, né? É verdade, é verdade. É o maior legado que nós precisamos deixar aos nossos filhos. E a gente já está caminhando já para o último bloco, que é o último tópico do nosso podcast, desse episódio de hoje, né? E eu acredito que muitas vezes, né, em nossas vidas, nós tomamos decisões erradas, muitas vezes por não consultar a palavra. Sim. Como o senhor disse que são tantas situações em que nós nos encontramos, nós nos vemos em situações de pressão. Ai, meu Deus, eu preciso tomar uma decisão. Eu compro, eu não compro, eu faço ou eu não faço, eu falo ou não falo. E muitas vezes nós erramos porque nessa correria do dia a dia, né, nesse momento de pressão, nós deixamos de consultar a Deus e a sua palavra. Então, isso está relacionado ao último tópico, né, e eu gostaria de deixar essa palavra, né, nesse dia, né, para você que está nos acompanhando, está nos assistindo, né? E a última reflexão que deixamos aqui é como nós temos nos relacionado com a palavra de Deus. Se nós dizemos que a Bíblia é o nosso manual, pastor Bruno, de regra e fé e prática, como nós temos nos relacionado com essa palavra? Então, nós temos meditado nela dia e noite, como diz as Escrituras? Ou a nossa Bíblia, ela é algo que fica ali empoeirada, e eu apego, eu a tomo só no momento de ir para a igreja? Tem até uma ilustração interessante, pastor. Uma ilustração que diz o seguinte: um pastor, ele visitou uma irmã da igreja. A irmã estava sumida. A irmã sumiu da igreja por um longo tempo, e o pastor, como um bom pastor, ele foi atrás da ovelha. E chegando na casa dela, ele falou: olha, irmã, a senhora sumiu tanto tempo que a senhora não vai na igreja e tal. E a senhora está bem, a senhora está firme com Jesus, né? A irmã disse: olha, eu estou bem, está tudo certo, são as circunstâncias, alguns problemas familiares, e isso tem tomado muito meu tempo, né? Mas está tudo bem. Ah, que bom, irmã. E a senhora tem lido a palavra de Deus, tem lido a Bíblia? Olha, pastor, só acredita que eu não estou lendo a Bíblia porque os meus óculos sumiram. Meus óculos desapareceram, eu não sei onde eles estão. E aí o pastor falou: então eu vou ler uma palavra com a senhora, minha irmã. Então vamos ler uma palavra? Cadê sua Bíblia? E aí quando o pastor, ele pegou a Bíblia daquela irmã na casa dela, e ele abriu a Bíblia, os óculos dela estavam lá dentro. Os óculos estavam dentro da palavra, estavam dentro da Bíblia. Então, eu acredito que isso nos traz uma reflexão para esses dias. Sim. A palavra de Deus, ela é muito viva, né? Ela é muito clara, e a palavra de Deus fala uma coisa interessante: erreis por não conhecerem as Escrituras. Sim, e nem o poder de Deus, né? Em outro momento, a palavra de Deus fala assim: o meu povo foi destruído em Oséias, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, assim, isso tudo é uma reflexão, né?
temos padecido aí muitas das vezes por não estarmos, né, conhecendo claramente aquilo que a palavra do Senhor nos propõe, né, nos ensina. Então, cabe a nós se relacionarmos mais com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, a todo momento. Né? A todo momento, como diz lá em Deuteronômio 6, né? Deitado no caminho, comendo, se levantando. Temos que respirar a palavra de Deus. Mas como? Através de uma canção, através da leitura, através de ouvir, né? E isso é muito interessante. A palavra de Deus fala assim, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Verdade. Talvez a gente... Se eu estou sem fé, será por que a minha fé está sendo abalada? Será por que a minha fé está sendo abalada? Porque eu não estou dando ouvidos à palavra de Deus. É verdade. Então, a gente ouve muitas coisas, a gente ouve muitas músicas, a gente ouve muitos shows, muitas coisas que talvez não irão edificar. Né? Então, assim, tudo isso é uma construção. Né? Eu, pastor Adriano, nós não somos perfeitos. Verdade. Nós não somos super-heróis, nós não somos mega ultra teólogos, nós não somos nada disso. Né? Nós somos homens que tentam a cada dia buscar mais da palavra de Deus e do Senhor. Né? Nós também erramos, nós também falhamos, mas de alguma maneira nós buscamos em Deus, né, a nossa esperança, buscamos na palavra de Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Desejamos aprender, né? A cada dia porque mais. Nós somos eternos aprendizes, né? Aprendizes. Isso fica, né, o nosso convite, né, a você aí a se relacionar com a palavra de Deus. Os próximos podcasts, o Adriano vai dar a palavra final, mas os próximos podcasts serão para tratar assuntos bíblicos, dúvidas, né? Dúvidas que chegam recorrentemente a nós. Estaremos aqui esclarecendo dentro da palavra do Senhor. E aí fica o nosso convite, né? Que os seus ouvidos venham estar atentos. Né? A palavra de Deus fala lá em Apocalipse, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Porque guardaste, né, a minha palavra, te guardarei do dia da provação. Sim, lá em Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10. Então, assim, é isso que Deus tem preparado para nós. Né? Então, assim, a nossa esperança, nós vamos falar sobre esperança, a gente vai falar sobre céu, sobre inferno, a gente vai falar sobre tudo que pudermos falar. Amém. Deus abençoe. Amém. Inclusive, né, para a gente encerrar, o nosso posicionamento, pastor, a gente já dando uma pincelada aqui em assuntos futuros, né, escatologia, o nosso posicionamento como pré-tribulacionistas, né, eu me baseio muito nesse texto de Apocalipse 10. Eu acredito que a igreja de Cristo será tirada da terra, né? Seremos raptados com força, com violência, né? Num piscar de olhos. É verdade. Num abrir e piscar de olhos, muito baseado nesse texto. Mais do que nunca, nós, né, não devemos deixar de falar que Jesus Cristo está voltando. Verdade. A nossa esperança é a volta de Cristo. Né? A todo momento a gente vai falar disso. Né? A palavra de Deus fala, consolai-vos uns aos outros acerca da volta de Cristo. Né? Não tem consolação maior que a espera, né, do retorno do Messias. Amém. Glória a Deus. Há uma urgência, né? Há uma urgência de continuarmos falando, né, que Jesus está voltando. Eu quero deixar essa palavra para você. Eu gostaria também diante de tudo que nós falamos aqui, deixar esse desafio para você que está nos assistindo. Né? Tire um tempo, né, todos os dias, para se relacionar com a palavra de Deus. Leia a Bíblia todos os dias. Amém? Então, comece pelo livro de Salmos, ou comece pelos evangelhos. Né? Uma boa dica também é começar pelo livro de Provérbios, né? Que é um livro de sabedoria, né? Tem ótimos conselhos. Né? Então, para a gente encerrar, eu quero agradecer. Né? Essa foi a palavra
Em Foco, né? O nosso podcast, onde a palavra de Deus é o centro de tudo. E se esse conteúdo ele abençoou a sua vida, então compartilhe, né? Nos siga, né? Nas redes sociais. Nós vamos deixar, né, as nossas redes e Deus te abençoe, né? E terá, né, haverá outros episódios, né? Para abençoar a vida de vocês. Deus te abençoe. Deus abençoe. Amém.